né? E com essa responsabilidade compartilhada que, quando tem uma vitória, quem vai lá colher os louros são eles. Todo mundo que me convida, às vezes, para um evento, para alguma coisa, eu tento sempre ir colocando lá a minha galera, a Cris, a Renata, o Rodrigo, o Alê. Por quê? Porque tá na hora deles brilharem, porque fizeram isso comigo. Então esse exemplo de ter tido a sorte de trabalhar com grandes líderes. Assim, ó, você vai ser convocado para jogar num sistema. E nesse sistema aqui, é o seu jogador, é o único jogador no Brasil que consegue fazer função de volante e função de zagueiro. Então, quando você é preparado durante 1, 2, 3, 4, 5 anos no São Paulo, jogando de zagueiro, volante, tal, o benefício vai chegar ali na frente. Não fica preocupado que todo mundo está crescendo e você não está crescendo. A hora certa vai chegar e no momento certo você vai fazer o quê? Você vai ser campeão do mundo no seu negócio. Você já conhece o podcast que conecta a essência da liderança esportiva com os desafios do mundo corporativo? Que cria um conteúdo com profundidade e propósito pensado para o desenvolvimento de líderes? Um espaço para aprender sobre liderança ouvindo histórias de quem vive sob pressão todos os dias? Este é o propósito do podcast Olho no Líder. A cada episódio, reunimos um líder do esporte e um líder corporativo para uma conversa franca sobre estratégia, disciplina, resiliência e tudo que inspira a liderança no mundo real. Se você já nos conhece, meu muito obrigado pela sua audiência. É uma honra ter você como espectador e ouvinte do nosso programa. Se ainda não conhece, muito prazer. Eu sou o Daniel Rui e quero que você se sinta muito bem-vindo. E não esquece de explorar um pouco mais da nossa plataforma no canal Olho no Líder, no Instagram, no YouTube, no Spotify e no nosso site olhonolíder.com. Vamos para mais um episódio? E bem-vindos a mais um episódio do Olho no Líder, um podcast que conecta a essência da liderança do mundo esportivo com os desafios do mundo corporativo. O tema do programa de hoje é Formando Campeões dentro e fora de campo. Vamos falar de características e habilidades essenciais para líderes formadores de novos líderes. Aquela turma que intencionalmente deixa um legado positivo por onde passa. Do lado corporativo da conexão, temos o Luiz Cláudio Casanova. Ele tem esse nome de poderoso chefão, de barão italiano, mas na realidade é um dos caras, se não o cara mais legal que eu conheci no mundo corporativo. Muito competente, gente boa, sempre uma boa conversa, uma boa resenha quando a gente se encontra. E hoje ele está diretor jurídico da Ford Motor Company e Ford Credit América do Sul. Mas tem uma atuação de mais de 30 anos na área jurídica. Ele tem essa cara de menino para enganar a gente, porque ele já é experiente de mercado, atuando em instituições bancárias de renome, grandes escritórios de advocacia, mas o que qualifica o Casa como um grande gestor e líder formador é que ele é pai de trigêmeos. Se isso aí não caracteriza o cara como um grande líder, eu não sei o que caracteriza mais. Casa, faz tempo que eu estou tentando te trazer aqui essa agenda difícil. Obrigado aí por aceitar nosso convite. Prazer enorme estar aqui, né, do lado dessa fera aqui, que a gente admira há muitos anos. E eu estou hoje acompanhado de 2 dos tris, né, que vieram ouvir o nosso bate-papo, né? Um deles não está muito bem, está gripado, com dor de cabeça, então perdeu a oportunidade de te conhecer, de conhecer o Edmilson, e tá uma alegria estar aqui com todo mundo. Tá aí um líder formador, ainda traz para deixar o legado, né? Do lado esportivo da conexão, nós temos esse moço aqui, como ele falou, esse craque, que é um moço de Taquaritinga, que saiu lá de Taquaritinga para brilhar nos palcos, nos principais palcos do mundo do futebol. Ele começou lá no 15 de Jaú, mas foi para o São Paulo muito cedo, e é multicampeão pelo São Paulo, jogou pelo Lyon na França, o Barcelona, o Villarreal na Espanha, além de retornar para o Brasil para atuar pelo Palmeiras e encerrar a carreira lá no querido vozão, o Ceará. É presidente do Futebol Clube SCA Brasil, ele que ajudou a formar esse clube lá em Santana de Parnaíba, e a equipe de base lá em Santana de Parnaíba, e é referência na formação técnica e intercâmbio internacional de jogadores. Fez um programa muito legal no SBT para achar novos craques, a gente estava batendo um papo sobre isso, e também atua como embaixador global das escolas do Barcelona, e é jogador do Barça Legends, ele é uma lenda mesmo, representando o clube catalão em eventos mundo afora. Desde 2005 ele também lidera a Fundação Edmilson, que é um projeto social que promove educação, cultura e esporte para crianças em vulnerabilidade social, lá em Taquaritinga, e que honra receber um campeão da Champions, pentacampeão do mundo, lenda do esporte brasileiro, Edmilson. Obrigado por aceitar nosso convite. Obrigado, prazer estar aqui, bater um papo com vocês aí,
fazer um pouquinho de conexão entre o esporte e também um lado do empreendedorismo empresarial, né, que é bem parecido a preparação, né, pré-temporada, business plan. Então vai ser muito legal esse bate-papo aqui. Conte comigo para poder realmente falar aquilo que o esporte fez um melhor cidadão, né? Eu sempre digo que o esporte ele tem essa força para poder realmente transformar primeiro a vida de uma pessoa e logo depois ele vai traçar o seu caminho, né? Nas glórias e nos títulos. Tem tudo a ver com a formação que a gente vai falar hoje, né? Mas que honra. Eu não tenho nem roupa para receber o caso Edmilson aqui. Eu coloquei meu broche do Barcelona aqui para homenageá-lo, para poder dar um up no visual e poder estar à altura desses craques aqui. Mas eu queria iniciar falando com você, Casa, inicialmente, falando um pouco da trajetória de vocês. Eu sou um cara muito curioso, sempre me apega a curiosidades, histórias. Eu queria saber o que você fez com o teu primeiro salário, primeiro dinheiro que você ganhou sozinho, o que você gastou, cara? Cara, meu primeiro salário no Banco Real, eu trabalhava no departamento pessoal do Banco Real, né? Isso antes da inteligência artificial, antes do computador, na época da máquina de escrever. Eu comprei 2 camisas. Eu estava tentando lembrar aqui o nome da loja quando você fez a pergunta. Eu não lembro, mas elas estão lá na casa do meu pai, em Uberaba. Até hoje. As camisas estão lá? As camisas que jogador de futebol tem a camisa? A gente entende, né, Edmilson? Mas, o diretor jurídico tem camisa também? Sempre que eu separei roupa pro meu pai pra gente doar, ele ia lá e roubava pra ele. Que legal, então, teu pai tá coleciona duas camisas? Tem 2 camisas lá. Não deve... Bom, em mim não servem nunca mais, né? Mas nele, que ele tá muito melhor fisicamente do que eu. Ele usa. Ele usa pra ir pra roça lá. Então, foi bem gasto o salário. A roupa era boa em 89. Que ele botava naqueles quadros que o jogador bota. Não imagina. Como diz o pai de um amigo meu, aí é muita massagem pra pouco jogador. Aí foram as camisas que você comprou. Os jovens nem sabem que é o Banco Real, né? Que não é, Cara, o Banco Real, ele hoje seria, se a gente fosse seguir a sequência do que aconteceu, ele foi do Banco Real, ele foi vendido para o ABN AMRO Bank e depois ele se tornou o Banco Santander. Eu tenho amigos daquela época ainda, né? Que eu era um moleque lá que tava... eu comecei no banco, eu tava com 17 anos fazendo colegial técnico, aí eu fui para o Exército, voltei, aí eu já estava na faculdade, né, e aí mais ou menos lá para o 4º ano eu fui para a área jurídica do banco, né, mas eu comecei no departamento de RH e eu tive uma sorte tremenda na vida que eu sempre tive chefes mulheres. Né, então, falando de formação, né, na nossa área, no mundo do direito, as mulheres têm conseguido um bom protagonismo. Falta chegar a mais mulheres nas cortes superiores, mas a gente tem muitas mulheres. Eu tive muitas chefes mulheres. E nessa época eram todas psicólogas, né? Então, um pouco dos traumas e da chance de me livrar de traumas, eu recebi lá, garoto com 17. E falando em formação, o ambiente ajuda a gente a se colocar como formação mesmo, né? Eu imagino que um ambiente como um clube como São Paulo ajudou muito o Edmilson a se formar, um ambiente... Você sempre foi de banco, a sua carreira de banco, como é que você foi parar na Ford? Cara, foi interessante. Eu estava no Itaú, eu vivi um momento na minha vida muito intenso, porque em 2008, em novembro, eu me tornei pai de trigêmeos, e em 2008, em novembro, o Itaú e o Unibanco fizeram uma fusão. E de novo eu ganhei. Eu tinha uma chefe maravilhosa, que era a Selma Capeto, na época do Itaú, e a Leonor Pastore, que era a minha chefe direta. Então eu fiquei no banco até 2011, quando surgiu uma oportunidade de eu ir para o HSBC. E eu estava 6 meses no HSBC, ele fez uma reestruturação e eu fui demitido. Aí nessa época do HSBC eu fiquei fazendo aqueles outplacements, né, numa empresa de consultoria que hoje chama ali Hatch Harrison. E aí o Osmar Paixão, que é um grande amigo meu, que tem um escritório em Brasília, um escritório sensacional, me chamou para cuidar do escritório dele aqui em São Paulo. Então, de novo, ainda a história de banco, né? Advogando para banco, tudo. Mas via escritório. Mas via escritório. Só que aí, na época, o Osmar, ele pegou a carteira da Gol Linhas Aéreas. Então, comecei a fazer uma advocacia trabalhista, fiz várias audiências de comandantes, né? Os comandantes de aeronaves são pessoas fantásticas, alguns têm 3, 4 faculdades, têm histórias de vida maravilhosas. E aí, estava com o Osmar mais ou menos 1 ano, quando surgiu uma oportunidade de ir para o Mercado Livre. Aí, na questão do Mercado Livre, foi o que eu pensei. Eu falei, eu tinha um colegial técnico em processamento de dados, sempre gostei de tecnologia, e falei, puxa vida, né? É um jeito de tirar o carimbo de banco da testa. Aí, fui para o Mercado Livre,
estava no Mercado Livre, de novo, com um chefe maravilhoso. Fui contratado por uma mulher sensacional, que é a Laura Fragomeni. Na época dela, ela foi a única mulher a estudar em Harvard, né? Fazer o mestrado dela em Harvard no ano que ela foi para lá. A Laura me contratou, uma figuraça. Aí a Laura foi para o Walmart, veio o La Greca, que é um cara com quem eu tinha trabalhado no escritório, no Tosini, um dos melhores chefes que eu já tive na vida. A Greca tá lá até hoje. La Greca é um diretor vice-presidente lá até hoje, um cara fantástico, um enorme referência, assim, um exemplo para mim de liderança, de formar, de dar oportunidade. Mas aí os meninos estavam chegando naquela fase de verdade começar na escola e eu ficava 3 horas no trânsito. Né? Então é pré-pandemia isso, então surgiu a oportunidade. Já era a cidade, naquela cidade? Não, ainda estava dentro de Santana de Parnaíba. O Mercado Livre ficava lá perto, como é que era? Rua Marte, lá para dentro. Olha aí as conexões. Já não existia o Mercado Envios, essa potência. Eu vi esse negócio nascer numa reunião nos Correios. Assim, o Mercado Livre é maravilhoso, gigantesco. Né? Naquela época você já viu o potencial. E aí eu tava naquela história, né, de distante muito, saía de casa muito, acordava cedo, ia pra academia, levava os moleques pra escola, chegava em casa às 9 horas da noite, eles já estavam dormindo. Então não estava convivendo, não estava ajudando. Doutora Soraya, minha esposa é médica, né? Doutora Soraya estava lá tendo que segurar o BO sozinha. Aí eu comecei a dar uma olhada no mercado e surgiu a oportunidade de ir para Ford. Aí em junho de 2015 fui para Ford e foi uma experiência, assim, da minha vida das mais impactantes, né? Porque em 2019, nós fizemos uma grande reestruturação, né? Nós fechamos a fábrica em São Bernardo do Campo, né? Num momento dificílimo, né? Porque a gente estava numa reforma trabalhista, tinha acontecido o impeachment da presidente Dilma, o presidente Lula tinha sido preso e se entregou no Sindicato dos Metalúrgicos. Então, eu era um cara que tinha poucos anos de empresa, né? E em abril de 2019, a gente anunciou 19 de fevereiro de 2019, e aí fizemos uma negociação, graças a Deus, uma indenização justa para todos os empregados, para os fornecedores, para os nossos concessionários, principalmente dos que tinham o negócio de caminhões, né, que a gente fabricava ali. E então concluímos essa etapa, né, com aquela sensação mista no coração, né? Porque é muito difícil você ver acontecer isso com uma fábrica centenária, né? Mas fizemos aquilo com muita dignidade, com os valores da Ford. Aí, quando chegou em 2021, a gente fez uma reestruturação, né? A Ford tinha mudado os planos dela em termos de produto, né? Então a gente não ia apostar nas picapes, nas SUVs, nos ícones como o Mustang, né? Um ícone que a gente trouxe depois, o Bronco. Então a gente fez uma segunda reestruturação e aí dessa vez a gente encerrou a produção de manufatura no Brasil. Naquela época, para vocês terem uma ideia, a Ford perdia na América do Sul $1 bilhão por ano. B de bola, $1 bilhão. Hoje a gente tem um negócio super saudável, o nosso presidente mundial acabou de nos visitar e o recado que ele deu para nós depois de tudo isso que a gente passou, de todas essas reestruturações, é que a gente conquistou o direito de crescer, né? Que a gente conquistou o direito de continuar aqui na nossa região. Nós ficamos com um centro de produção de engenharia, né? Ali em Camaçari, na Bahia, onde era a fábrica, que hoje está com uma outra montadora. Nós temos ali praticamente 1.600 a 2.000 engenheiros e 40% da tecnologia dos carros da Ford no mundo são feitas por engenheiros brasileiros. Então é um orgulho. Né? E a Ford é formadora de gente boa, né? Eu tô pensando aqui, conheci a Denise Romil, o Alexandre, que trabalha com você até hoje, o Marcel. A minha irmã, a Cibele, trabalhou na Ford. A Gleice, que é uma amigona, minha madrinha de casamento, tudo, trabalhou na Ford. Como sai gente boa lá da Ford? Cara, você falou nomes aí fantásticos, né? Eu trabalhei com a Denise no Tosini Freire. O Alexandre, tem a honra de ter ele no meu time. E ele é aquele cara que você vê jogando e sabe que um dia vai ser seu chefe, né? Eu falo isso, eu apresento o Alexandre como meu chefe. Ele vai ser meu chefe um dia. Um cara sensacional. Aliás, te mandou um abração. São Paulino roxo. Gente boa demais. Demais. Você, Edmilson, você lá no 15 de Jaú, o salário já era alto, que eu sei, né? Como é que foi quando você ganhou o teu primeiro salário de jogador? De verdade ou mais ou menos? O salário. Quando você jogou profissionalmente, você falou, agora eu vou fazer isso da vida, o que você gastou? Você lembra? Rapaz, no 15 de Jaú eu joguei minha primeira partida, foi 15 de Jaú, profissional, 15 de Jaú e Olímpia. Tinha um atacante chamado Táxi, lembra? Você ouviu falar? Táxi.
o Edmilson parou o táxi. Ele não fez nem gol. Eu lembro, meu finado pai foi lá Táxi anulado. lá de Itaquaritinga para a Olímpia, né? Foram assistir. E aí, cara, meu irmão fala, até hoje, né? Divinão ficava lá do lado. Quando você jogou o primeiro jogo contra o Olímpia, tinha um atacante táxi, você fazia gol em tudo, né? No interior na época. Isso aí foi em 93. Aí o meu irmão fala assim, o Divinão falava assim, falava pra ele, o torcedor do Olímpia falava pra ele, meu pai, né? Pô, esse magrelo aí é bom de bola, né? E meu pai nem falava que era filho, né? Mas o orgulho lá O Elogia. orgulho, Cara, eu acho que o primeiro dinheiro que eu ganhei foi... não foi pra mim, foi pros meus pais. Eu lembro quando eu saí do 15 de Jaú, em 94 que eu vim para São Paulo, eu vim emprestado para poder realmente jogar 6 meses, emprestado na base do São Paulo, no Sub-20, não vim direto pro profissional. Eu fiquei 1 ano e meio, mais ou menos, emprestado, o São Paulo foi renovando. Naquela época não havia a lei do passe ainda, né? O jogador não tinha empresário, não tinha... O passe dele era do clube, né? do clube, da empresa. E, cara... E aí o São Paulo me contratou em 95, né, do 15, em abril, mais ou menos, de 95, foi quando eu fiz o meu primeiro contrato profissional, ganhando R$2.500 reais. Foi meu primeiro... E o meu primeiro dinheiro que eu comprei foi alugar uma casa melhor para meu pai e minha mãe. Foi o meu primeiro gasto, assim, Eles que eu ficaram tive. Isso. na tua cidade natal? Ficaram durante um período, aí conforme foi melhorando, eu tirei eles da cidade porque todo mundo batia na porta pedindo dinheiro. Meu pai falou, quem é o famoso é meu filho. Você começou a ficar famoso, né? E aí na cidade todo mundo sabia que e aí você era de uma lá. das coisas também, um pouquinho mais pra frente, melhorei e tal, foi tirar o meu pai da roça, que meu pai trabalhou na roça de laranja durante 30 anos. Só que eu tirei ele da roça e aí meu pai ia todo dia pro boteco. E aí já era um problema. Aí eu trouxe eles para morarem em São Paulo comigo em 98. Eu aluguei uma casa ali em Interlagos e vinha treinar aqui. Aí trouxe minha mãe e minha irmã. Meu irmão já era casado. Mas o primeiro dinheiro, a primeira coisa que eu gastei de verdade com gosto foi um relógio. Que legal. Porque eu lembro em 96, o Miller, eu tenho até hoje, o Miller me deu um relógio. Ele falou, ô Macarrão. Eu morava no CT e o Miller tinha acabado de retornar da Itália em 96. E ele sempre me chamava para ir para casa dele. Aí um dia ele falou assim, olha esse relógio aqui, paguei não sei o que lá. Eu falei, cara, um dia eu vou ter um relógio desse, né? Aí eu fui na casa dele um dia, ele me deu um Bulova que eu tenho até hoje. E eu falei assim, um dia eu vou ter dinheiro para comprar um relógio. E foi assim, a extravagância assim que eu tive, né? Foi comprar um relógio. Eu cheguei no Lyon, já tinha ganhado meu dinheiro. E aí eu já tinha casado já com a Cimeia, casei em 99. E aí em agosto eu fui para São Paulo. Aí eu fui lá em Lyon, lá na loja da Rolex. O mesmo Rolex que o Miller tava naquele dia, que tinha acabado de comentar, eu fui lá, um Daytona, eu fui lá e comprei. E era franco suíço ainda. Fiz um cheque de franco suíço. Cheque, né? Um checão lá. Foi a primeira extravagância minha, assim, mas o meu primeiro dinheiro, assim, que eu gastei assim, investi, foi no meu pai e na minha mãe. Você já deu um relógio de presente para alguém? Já dei vários. Já? Já. É engraçado isso, né? Como a gente na formação tem essa questão da generosidade. Como esse ato do Miller marca e a gente começa a ver esse tipo de generosidade que é passar para frente, né? De receber um relógio, a gente dá mas um símbolo, essa né? é prosperidade, né? Um símbolo, exatamente. Você não ser mesquinho, né? Você fala, poxa, é a mesma generosidade que um veterano fez com você passa para os demais. Né? Eu acredito que a prosperidade que Deus te dá a nível financeiro, ele vai primeiro te dar uma prosperidade, segundo atingir pessoas. Né? Os bens, a riqueza, o dinheiro que você recebe pelo seu trabalho e pela sua inteligência, pelo seu legado que você deixa, é atingir pessoas. Eu sempre tive isso na minha vida e meu pai sempre ensinou, trabalhe para ganhar. Respeite o seu momento, respeite as pessoas. Então, isso é uma coisa que eu levo na minha vida. As pessoas querem ser famoso e rico, conhecido, não sabe que isso também traz transtorno socioemocional e boa parte do meu setor a nível de futebol vem de famílias carentes, pobres, sim. Né? E não sabe lidar com dinheiro, fama e poder. E eu sempre coloco assim, boa parte dessa rapaziada também volta na generosidade
mas volte de uma maneira desestruturada, sem estrutura nenhuma. É. Então você vê vários casos que existem na vida que o rapaz, o garoto, conseguiu até um certo tempo e não conseguiu passar da segunda etapa. Né? E no mundo na onde está, né? Eu acho que o mundo do empresário, do empreendedor, dos grandes posicionamentos, existe muito isso. E é bem parecido com o cara que é artista, né? A única diferença é que o cara está em vitrine todo dia, né? E ainda mais hoje com redes sociais e tudo. Então, depois de lá eu fiquei um pouco amante de relógio, né? Porque também eu estava 1h20 de Genebra, né? Você estava na Meca. Mas depois a gente botou a cabeça no lugar. Que vira um símbolo, né, da generosidade. Assim como o conhecimento no mundo corporativo também, quando um executivo, um grande líder, ele tem a generosidade de passar um conhecimento, e ele foi formado assim, você faz uma cascata, né? O pessoal fala que eu sou muito pão duro, assim, sabe, Edmilson? Mas é mentira, eu sou um cara aberto. Mas na faculdade, eu tinha um professor, o Dr. Marcelo, e ele foi com uma gravata branca. Eu nunca tinha visto uma gravata branca, a gravata era linda. Ele falou, professor, que gravata bonita. Tal. Eu falei, que coisa, realmente me impressionou. A gente usava gravata. Sim, direto, era a nossa roupa do dia a dia. Era do dia a dia. Na Volkswagen era obrigatório o uso da gravata. Eu cheguei na Ford também. Era obrigatório. E aí a gente chegou no outro dia, o professor Marcelo chegou e me chamou e falou, tá aqui, ó, a gravata. É pra você de presente. Cara, muito eu legal. fiquei, né, uma gravata, guardei aquela, fiquei pra dar embora. Depois ela ficou muito velha, branca e tal. E aí eu comecei a fazer exatamente isso, como ato de agradecimento da gravata. Só que aí a minha sorte ou não é que saiu de moda, ninguém mais usa. Então como é que eu vou ficar dando gravata? Eu não gasto mais com isso. Então agora você não tem que arrumar a minha palavra, o conhecimento, agora tem que arrumar outra coisa. Mas, Edmilson, ainda falando da tua carreira, tua capacidade de ser versátil, assim, como zagueiro, como volante, foi um diferencial porque você era um cara, para mim, um ativo da liderança. O cara podia usar você como zagueiro, como volante. Aliás, eu acho que a tua carreira de volante foi até mais bem sucedida que a tua carreira de zagueiro. Não sei que se você... Como é que você vê? Você era melhor volante ou melhor zagueiro? Eu acho que eu produzi nos dois setores. Eu acho que no São Paulo eu produzi mais um cara versátil, porque também vivi uma transição de empresa. Eu acho que, como o Casanova falou assim, que a Ford dava prejuízo, né? Era $1 bilhão, e depois, né, nesse processo todo agora vai crescer, está crescendo, né? E o São Paulo vinha de 4 anos, 5 anos aí de ganhar tudo, né? Então o Edmilson chega junto com uma quantidade enorme de atletas em 95, quando tinha que reformar o Morumbi. Vocês lembram disso aí? O pessoal aqui, acho que tinha que reformar o Morumbi e estava numa transição de mudança de Tele Santana, de Raí, de Palinha, daquela geração super vitoriosa do São Paulo, de 2 campeonatos mundiais, de 2 Libertadores. E o São Paulo foi muito inteligente de entender o processo, né? De entender o processo de quê? Que tinha que investir no forte dele, que era a categoria de base. Então, quando eu chego em 95 em São Paulo, em 96 o seu Tele fica doente, acaba saindo, eu acabo recebendo alguns conselhos do Tele que mudou a minha trajetória de como pensar dentro de um clube de futebol. Hoje eu vejo poucas pessoas pensando assim dentro do clube de futebol. Não há um respeito pela empresa que paga o salário do cara, né? Então eu tive um respeito com o São Paulo Futebol Clube, não com o torcedor, com o crítico, com o meu empresário, com o meu pai, com a minha mãe. Eu tinha uma responsabilidade profissional e eu tinha que me aperfeiçoar profissionalmente para poder melhorar. Então eu tinha que entregar muito mais do que eu recebia. E essa mentalidade veio dentro daquelas necessidades que eu precisava como atleta profissional, como jogador, né? Então, eu fui me desenvolvendo como jogador de entender a estratégia do jogo. Como você entende a estratégia do jogo, não tendo tanto talento com o cara de uma posição? Você tem que melhorar nas outras posições para poder jogar. Porque se você ficar só para falar, não, vou jogar de zagueiro, não vai jogar nunca, porque tinha cara muito melhor que eu, né? Então eu entendia que eu tinha que gastar menos, economizar mais e chegar primeiro para treinar mais que o cara da minha posição. Quem era o cara da minha posição? Haviam 2 caras na época que eu não ia conseguir jogar nunca. Então eu tenho que me aperfeiçoar em outras posições para que o clube realmente possa me utilizar em outras posições. E isso foi o que aconteceu. Durante
5 anos e meio que eu fiquei no São Paulo, 5 anos, vamos dizer, eu sempre joguei de lateral, era zagueiro de 3, eu ia jogar ou na direita, ou jogava de corredor, meio campo. Teve um jogo contra o Cruzeiro, eu joguei de atacante junto com o Dodô. Só não joguei no gol, né? Eu sempre falo na minha escola, Rogério, não joguei no gol, que o Rogério Ceni não deixava. Não deixava ninguém, né? Então, exemplo, eu morei quase 3 anos na Barra Funda. Eu só não. Quase que eu caso e vou morar na. Porque a esposa perguntou, né? Onde nós vamos morar? O falava assim: você tem carro? Eu falei, não. Ele falou, vem cá, então compra um carro e fica pelo menos 2 anos com ele, porque, ó, fulano, ciclano compra carro, troca carro a cada semana. Você mora sozinho? Eu falei, cara, eu tô morando com meus pais, mas daqui a pouco eu vou casar, então, enquanto seus pais não estiverem aqui, mora aqui no CT. Porque aqui tem horário para entrar e para sair. Não deixa se desviar. E aqui você não vai pagar IPTU, você não vai pagar aluguel, aqui você come, aqui você não gasta com comida, você não gasta com nada, já que seu salário é pouco. E outra coisa, chegue ao menos 40 minutos antes do treino. Você está aqui, você não vai pegar trânsito, você vai ser o primeiro a chegar e vai para o paredão. Aprender os principais fundamentos do futebol. O que é? Controle e passe. Um jogador que não sabe controlar e passar, não vai nem dar o passo ali. Então essas foram ferramentas que eu fui colocando assim como metas na minha vida. Para mim jogar. Então passava treinador, entrava jogador, entrava técnico, entrava todo mundo e eu não saía. Individualmente, meu futebol nunca apareceu. Às vezes o cara tá dentro da empresa, tá lá. Vai lá, passa 1, passa 2, todo mundo aumenta, ganha bônus e o cara só tá lá. Não desista não, amigão. Fica aí que o seu vai vir, vai chegar. Né? Você vai colher os frutos. E aí, eu lembro que naquela época, né, vou só terminar aqui, aquela época o campeonato não era de pontos corridos como agora. Classificavam 8 e mata-mata. E depois mata-mata. São Paulo acho que ficou 95, 96, 97, 98. 4 anos, em novembro, já saímos de férias. Aí pagava 13º, salário de dezembro, férias e voltava. Cara, tudo em dia, bonitão. Não tinha dívida, voltava. Falei, cara, e aquela pressão, né, de voltar. Falei, mas esse ano vai, era o ano. Cara, passamos num deserto. Foi bom pro São Paulo, porque o São Paulo não classificou, mas o São Paulo vendeu 290 milhões de dólares na época, hein? De 95 até 2000. Esses dias a gente estava falando, eu fui vendido por 10 milhões de dólares. Marcelinho Paraíba, Bordon, Fabiano, Belletti. O Dodô acabou vendido pro Santos também. Na verdade, cara, o clube não conquistou títulos, que o clube vive de títulos, né, de jogos na Libertadores, mas vendeu ativos. Vendeu o principal ativo, que foi quando o São Paulo vendeu aí Kaká, Serginho, Belletti, Bordon. Deram 32 atletas, em média 13 milhões de dólares na época, que hoje era 50, 60 de euros. Então, foi um tempo ruim que a gente passou. Eu falo Edmilson, né? Que foi ruim para mim, individualmente, mas o coletivo foi bom. Eu entreguei para a empresa, só que eu saí com uma mentalidade vencedora para onde era ganhar dinheiro de verdade, que a gente fala, que é na Europa. Bons contratos, apesar que agora o futebol no Brasil ele está muito, muito caro, né? Porque a gente vende barato e está repatriando caro. Sim. Né? Então, nesse fluxo de caixa aí, os clubes acabam querendo contratar nomes que já não entrega mais quando tinha 23, 24 anos, né? E pagando mais. No craque, né? Mas é engraçado na trajetória de vocês, e aí o Casa foi muito feliz no exemplo da Ford em São Bernardo e tal, e você do Morumbi na época de reforma, porque isso juntou vocês nessa formação de serem caras versáteis, né? O Edmilson fala, acho que é um relato muito legal, de falar, a versatilidade veio de me colocar à disposição do respeito à instituição que eu trabalhava, eu estava ali para jogar até de atacante, se for necessário. E nas empresas isso acontece muito com o jurídico, né, Casa? De estar à disposição de fazer, se era banco, você falou tirar um carimbo, mas, você, Mercado Livre, Ford, hoje você é habilitado a trabalhar em qualquer lugar, mas no jurídico eu tinha até uma gestora lá na Klabin, minha querida Rosa, que falava assim, de parto de onça, tracação de navio, a gente vê de tudo, e ela falava isso porque a Klabin tinha um parque ecológico, tinha porto e tudo mais, e o jurídico tinha que assessorar todas essas áreas. Aí, como que você fomenta isso na sua equipe hoje como líder, Casa, de ser um cara... Você foi formado nesse ambiente que te trouxe versatilidade.
Como que você fomenta essa versatilidade estratégica para a tua equipe? Para que eles se adaptem e entendam que a prioridade do negócio é respeito à instituição, como disse o Edmilson, não tem bola ruim, vai ter que entrar em dividida. A gente tem uma sorte no jurídico da Ford de sermos muito respeitados dentro da estrutura, né? A Ford tem valores como São Paulo, né? Como você estava dizendo. Isso é uma coisa impressionante. Você entra, todos os nomes que você falou, o Marcel, essa turma toda, a gente entra para uma família, né? E uma das coisas que a gente tenta fazer para, dentro do jurídico, ter essa versatilidade primeiro, eles têm o protagonismo. Eu brinco que assim, quem tem que levar bronca sou eu, quem tem que ir lá subir no palco e receber as palmas são eles, né? A minha missão é levantar a mão o mais rápido possível, falar que a gente errou, para a gente começar a trabalhar na solução do problema. E a sorte foi de chegar na Ford e encontrar, e eu falo isso sempre, um monte de gente muito melhor do que eu num monte de coisa. Então, o que eu faço, e aí eu lembro de um grande líder que eu tive, que foi o Marcelo Mota, que é um grande amigo meu, foi meu diretor no Itaú, e a gente falava, putz, ela levava um problema de tributário, o Marcelo te dava a solução. Você saía de lá com essa impressão. Aí você levava um problema civil, ele saía com a solução. Aí falou, Marcelo, qual que é a tua especialidade? Né? Ele é um cara que estuda muito, lê muito e tal. Aí o Marcelo falou assim, eu administro a inteligência de vocês. Uau. Eu faço perguntas para vocês, eu administro a inteligência de vocês. Então, o que a gente procura fazer lá, tendo esse time de pessoas tão capacitadas e que estão há muitos anos, que tem uma experiência, que conhece a Ford, né? Eu agora tenho 10 anos de companhia, mas durante muito tempo, nas reuniões que você faz com várias áreas, o pessoal fala, teu nome, qual tua área, quanto tempo de empresa, né? Aí eu ouvia todo mundo, 25, 30... 14, aí 6 meses. Então, dentro dessa coisa, a gente tem um pouco, a tua gestora foi muito feliz nisso, porque a gente tem desde capivara na planta de teste que a gente ainda tem em Tatuí, a discutir, por exemplo, a primeira vez que se aplica a uma legislação de demissão incentivada, né, após reforma trabalhista, né, e com um dos melhores sindicatos que a gente tem no Brasil, porque é um baita sindicato de um monte de gente muito boa, né? Tem lá o Dr. Mauad lá, que é o advogado, foi teu professor, então por isso que você é um cara brilhante, porque o Mauad é um cara sensacional. Então é um pouco disso, eles têm o protagonismo, né? A gente tem uma retaguarda de estar ali junto e principalmente uma atitude de como a gente faz isso acontecer, né? O jurídico sempre foi visto muito como aquele lugar do cara que te fala que não pode, do advogado que está com a porta fechada, né? Algumas coisas eu demorei anos para convencer meu time a fazer, né? Porque se alguém me pedir um contrato, a pessoa tem que ter uma perspectiva de em quanto tempo vai receber esse contrato. Então, qual que é o nosso acordo de tempo de entrega, né? Não, a gente não pode ter isso, não sei o quê. Aí eu falava, puxa vida, vim de escritório, né? Como é que eu mostro? O trabalho do contencioso é fácil, são tantos processos, esse é o risco, são tantos milhões de dólares. Agora, quem está fazendo o contrato lá? Às vezes está 20 minutos o contrato de um evento fantástico, sei lá, 60 anos do Mustang em Interlagos. Isso tem o trabalho de um monte de gente, mas tem uma advogada lá com a equipe dela que ficou fazendo aquele contrato. E não vai, fez um contrato, não, é um baita contrato. Então, era convencer essa turma a fazer uma folha de tempo, né? E essas coisas a gente foi fazendo, foi acontecendo. E a versatilidade de enfrentar tudo isso é porque eles têm muita qualidade, né? E é uma galera que tem, tá bom, vamos lá, vamos aprender. Um grande amigo meu, a gente fizemos um colegial junto, eu fui para o exército, ele foi para a faculdade. E lá para o 3º, 4º ano, a advogada com quem ele trabalhava estava grávida, saiu de licença maternidade, o dono do escritório chamou ele e falou o seguinte, você vai ficar no lugar dela. Você só não vai assinar a peça, porque você não é advogado e não vai fazer audiência. Aí ele falou, não, obrigado pelo desafio, quero, vamos lá, aceito. Aí o advogado mais sênior que estava no escritório chamou ele e falou o seguinte, gostei da tua atitude, e uma coisa que eu vou te falar agora, o direito não é uma ciência oculta, não tem um segredo que só eu sei, só você sabe, eu vou te contar. Se você for numa biblioteca, né, eu nem sei mais hoje o que seria, a molecada vai pra internet, no chat GPT, mas... Ele, naquela época, fazia sentido de mandar alguém para a biblioteca. Se você for numa biblioteca e você pesquisar, você vai achar uma solução para o seu problema. E é o que esse time faz, né? E com essa responsabilidade compartilhada que, quando tem uma vitória,
quem vai lá colher os louros são eles. Todo mundo que me convida, às vezes, para um evento, para alguma coisa, eu tento sempre ir colocando lá a minha galera, a Cris, a Renata, o Rodrigo, o Alê. Por quê? Porque tá na hora deles brilharem, porque fizeram isso comigo. Então esse exemplo de ter tido a sorte de trabalhar com grandes líderes. Você tá falando aqui do Tele, eu tô quase tremendo, né, cara? Porque ele seria um guru para qualquer atividade da vida, com a sabedoria que ele tinha, né? Então eu tive sorte de conviver com essas pessoas. Eu me lembro de um episódio. A gente fez um acordo no Mercado Livre com a Anvisa, né? Porque muita gente ia para a plataforma, anunciava produtos regulados pela Anvisa, que não podia, medicamento, essas coisas. Então a gente foi lá, eu conheci o Jaime, que estava exercendo a presidência da Anvisa, que a gente tinha trabalhado junto no escritório. O meu cunhado, o Aquiles, um grande palmeirense, casado com a minha esposa também, era muito amigo do Jaimão, então arrumamos uma reunião. Aí fomos várias reuniões para Brasília e tal. E, bom, finalmente fechamos o acordo. Aí eu fui falar pro La Greca, né? Falei, pô, chefe, você tem que marcar a passagem pra você ir lá, né? Ele falou, não foi você que arrumou o negócio? Então é você que vai lá assinar o acordo. Então é um negócio que quando alguém faz aquilo por você, cara, sobe um calor no peito. Muito bom. Parece pequeno, mas não é, né? É porque tem toda uma simbologia de você expor, de você entregar, colher o fruto do seu trabalho. E isso eu imagino com você, Edmilson, deve ter sido algo que você trabalhou muito, porque como você falou, né? Você citou isso de, às vezes você tá ali entendendo o jogo, mas você não é o cara que está no holofote o tempo todo, né? Como é que a gente hoje nesse mundo a gente está ligado um pouco a essa coisa de holofote? Acho que a gente criou um pouco até para se expor na advocacia, as publicações, tem as premiações, a gente participa e é legal, faz bem para a pele também participar disso, né? Mas ela não pode estar sempre ligada a esse protagonismo único, porque eles geram essa egolatria que não é legal na formação de jogadores. Como é que você cultivou essa tua capacidade de ser o cara que olha o jogo, é um cara que todo líder quer, todo mundo queria você, o Wenger queria você no Arsenal, os grandes treinadores queriam o Edmilson no time, mas você não era aquele cara que ia ganhar a bola de ouro no final da temporada, né? Como é que você vê que lição que você trouxe para um líder hoje que busca impactar novas formações sem ser o centro das atenções? Hoje em dia, você tem que ter um equilíbrio muito grande para cobrar de um garoto que tem potencial. Ele sabe que ele tem um potencial, ele sabe que tem um talento, ele sabe que ele é diferente dos demais. A gente tem que ter um equilíbrio muito grande, porque você não pode, ao mesmo tempo, chegar e tirar a liberdade dele de criatividade, de improviso, de enfrentamento, se for um atacante, por algumas regalias que muitos clubes dão por ele ter esse talento acima da média. Isso é uma coisa muito complexa na formação de jovens hoje. Não estou falando somente a setor de alta performance aqui no futebol. Eu trago até a experiência de vivência de fundação. A gente atende cerca de 1.000 crianças por dia e quando eu parei de jogar, uma das principais coisas que eu fiz foi me infiltrar 100% dentro do ecossistema socioemocional da criança para entender qual era a dor dela para não avançar. Não é avançar de cobrança de alta performance, de ser um atleta profissional de futebol. É de ser um cidadão. Então eu entrei dentro do ecossistema da família para entender qual que era a dor da criança que vinha através dos pais, da mãe, ou do tio, ou da avó que o menino morava. E isso, hoje em dia, quando você fala em alta performance, você tem que entender a cadeia de onde vem isso. Por isso que eu me infiltrei lá e foi por isso que eu também trouxe um pouquinho aí do conhecimento de formar o SCA Brasil. Que você até citou que eu sou presidente, eu saí faz 1 ano. Já não estou mais presidente. Então, hoje eu tenho um DNA em mim, depois de 49 anos de vivência, que a gente precisa, antes de saber os holofotes, tem que saber como levar essa pessoa aos holofotes, mas que a carreira dela não dure apenas 6 meses na Ford, 6 meses no Real Madrid, 7 meses no Lyon. Que ele construa o legado dele durante um tempo e esse legado ele fique marcado pelo resto da vida dele. E uma das coisas que o Casanova falou, que no futebol existe muito, é o tema dos processos. Os processos, 6 meses para a gente investir em tal lugar. Ou na hora de contratar você,
não senta o departamento jurídico, o comercial, o marketing para saber se tem dinheiro, o financeiro. Então é um comitê de identificar se esse produto primeiro tem caixa para pagar ele. E se entende que o contrato não vai conflitar com outras marcas. Porque o cara já tem contrato com uma tal fornecedora de produto de chuteira. Né? Ou o cara é fanático pelo clube e o sonho dele era voltar e ele está voltando para a Europa e não saber fazer um marketplace para poder vender a marca do patrocinador master. Né? Então, mas isso aí tem a ver com o alto rendimento do holofote? Tem, porque eu já vi jogador que falava assim, se eu me chamasse fulaninho em vez de Joãozinho e não Ronaldinho, era melhor que você. Então, os holofotes que hoje o adolescente, hoje o funcionário, hoje as pessoas buscam, tem que ser baseado em quem ele é. Quem é esse cara? Por que ele busca tanto isso? Por que ele quer tanto aparecer no Instagram, na capa do jornal? E eu vou dar um fato aqui importante. Na época, o Ronaldinho estava começando a baixar o rendimento dele no Barcelona, acho que foi a temporada 2007, 2008, que foi a última, foi quando a própria comunicação e o próprio marketing do Barcelona direcionou esses holofotes para 3 jogadores diferenciados que estavam começando a carreira no time profissional. Um era o Giovanni dos Santos, o mexicano, do pai dele, era brasileiro, Zizinho. O Bojan Krikic, que hoje é diretor de futebol lá junto com o Deco. E um tal de Lionel Messi. Nas portadas dos jornais saíam mais esses meninos e menos o Ronaldinho. Né? Cara, e a gente falava, Rony, você é o cara do time. Você mudou a trajetória do Barça. Você trouxe a alegria de um time que não tinha mais credibilidade, não tinha mais alegria. Você trouxe lá o famoso dentezinho, né? Existe um Barça aí antes de você, cara. O Barça usou toda a estratégia comercial de marketing de ter um campo do lado do Camp Nou para trazer gente para visitar o museu, para faturar $300 mil, 300 mil euros por dia. Hoje, se vai no Museu do Barça, é 300 mil euros por dia. Só de ticket. 8 mil pessoas passando a 40 euros. E é lindo, eu tive lá. E agora fica mais lindo ainda com a inauguração. Então, o holofote do astro, ele tem uma cadeia enorme. Mas a principal cadeia do astro, ele está perto dele. Que são as pessoas que estão ao entorno dele. Eu estou falando no meio do futebol e no mundo empresarial também. Bem, claro. Né? Eu conheço eu tenho um grande amigo que agora está mais na internet aí aparecendo, tal, que é o Giovanni Martins, que é o presidente do grupo MK, da Mondial Aiva e tal. Giovanni é meu amigo, agora está remando e... Cara, agora que ele começou, em 2002, a Mondial nem tinha publicidade. Então, cara, a gente quer extracampo, como formar essa nova geração, como formar novas pessoas, formador de opinião, formador de pessoas. Cara, esse cara que tá no holofote, se ele não tá bem alicerçado, ele vai ter problemas. Quem foi o treinador que melhor trabalhou isso? Você lembra do Felipão? Quem que trabalhava melhor ego? Eu acho que assim, toda a minha carreira de 20 anos eu tive pessoas importantes. Eu acho que cada chefe nosso, ele tem posicionamentos. Né? Por isso que eu digo muito assim, nem todo aquele cara que te coloca para jogar, você tem que perguntar por que você joga. E nem todo aquele cara que não te põe para jogar, você não vai perguntar por que você não tá jogando. Eu sempre fui muito assim. Jogo, beleza. Eu tenho que cumprir a minha função. Porque o futebol é um esporte coletivo, ao mesmo tempo ele é individual. Por quê? Porque tem a zona, tem um setor defensivo, meio campo e ataque. E se eles não se sincronizarem, não ganha. Se o lateral direito levar a bola nas costas, o zagueiro tem que cobrir. Se o zagueiro esquerdo não estiver atento para cobrir o zagueiro que está cobrindo o outro, vai tomar gol no lado esquerdo, que é o pior time. Então, é igual na empresa. Irmão, se você... Aí vai a parte jurídica, né? RH, vai lá, vem cá, jurídico. Me dá opinião. Ainda mais se o cara entende da parte jurídica um pouco de financeiro, que você vinha de banco. Não, cara, RH também, né? RH, isso é terrível. Meu Deus do céu. Então, o cara era o
umas situações. Então, o Edmilson, ele entrava ali por quê? Porque eu sou observador nas coisas. E eu sou curioso. Quando eu vejo a coisa... E eu era assim, poxa, o que será que esses caras estão falando? Vamos lá. Né? Por que tá tendo reunião direto? Por que faz reunião de estratégia para ganhar jogo e não ganha? Por que troca de treinador, sabendo que a gente todo treinador que vem mantém o mesmo jogador e a mesma técnica? E a gente foi desenvolvendo, mas cada um teve a certa importância. Teve um que você fala, esse cara foi o que lidou mais com... Cara, tinha um vestiário na eu mão, falo mais que assim, ninguém. o Tele Santana foi um educador, lamentavelmente tive pouco tempo com ele, mas ele me deu bases profissionais que formaram o meu espírito vencedor. Mas ele era linha dura também. Mas cara, onde não tem linha dura que tem resultado? É. O São Paulo me formou primeiro como homem, como profissional, e com 23 anos de idade eu fui vendido para o Lyon por 10 milhões de dólares. Valeu a pena de todo o salário antecipado sem ganhar nada. Né? Foi onde eu ganhei meu primeiro $1 milhão na minha vida. Que na época não tinha lei de passe, todo jogador tinha porcentagem de 10%. Mas vamos falar um pouco de Copa do Mundo. Eu acho que o Felipão foi um cara estrategista naquela Copa do Mundo. Né? Claro que ele tinha jogadores que poderiam definir o jogo e definiram. Né? O Rivaldo e o Ronaldo fizeram, acho que 14, 15 gols aí naquela Copa, que foi algo surreal. Mas ele foi muito estrategista em vários pontos. Extra-campo, o mais completo que eu já vi na minha vida. De ver detalhes onde não vinha. E a nível de interpretação de tática. Ele interpretou que ele tinha 2 laterais que eram atacantes e ao mesmo tempo defesas. Que era o Cafu e o Roberto Carlos. E ele precisa jogar com 3 zagueiros. Hoje eu entendo por que eu era versátil no São Paulo. Porque eu tive a possibilidade de ser o único cara que fazia aquela função perfeitamente. De interpretação, de saber na hora de ser jurídico ou na hora de ser financeiro. Com certeza. E aí quando eu saio, interessante, quando eu saio, eu estreiei de titular ao time, a gente não imaginaria que a gente ia encontrar uma Turquia tão organizada, que chegou na semifinal contra a gente. No jogo contra a China, eu fico no banco de reserva. E quando eu fiquei no banco de reserva, quando você é tirado do time, a primeira coisa que você vai falar, você vai criticar o seu chefe. Sim. Ou alguém que te boicotou. Porque não tem como Culpa não é você sua. evitar esse sentimento. Não tem como. Nossa, é carnal. Você tá ali. É raça humana. Sim. Ainda raça de Adão e Eva. Não, mas eu me transformei. Não, a gente tem lá. E aí você fica lá, putz, grile. No jogo que a gente vai ganhar mais fácil, China, não, porque a China é mamão com açúcar. Eu vou ficar no banco. Só que eu tinha certeza daquilo que eu... Por que eu fui convocado? Porque o Felipão, antes de me convocar, a primeira vez ele falou assim, você vai ser convocado para jogar num sistema. E nesse sistema aqui, é o seu jogador, é o único jogador no Brasil que consegue fazer função de volante e função de zagueiro. Então, quando você é preparado durante 1, 2, 3, 4, 5 anos no São Paulo, jogando de zagueiro, volante, tal, o benefício vai chegar ali na frente. Não fica preocupado que todo mundo está crescendo e você não está crescendo. A hora certa vai chegar e no momento certo você vai fazer o quê? Você vai ser campeão do mundo no seu negócio. Então, eu saio, mas eu não entendia. Sabe por que ele tirou? Porque ele sabia que o jogo era mais fácil. E ele queria testar o Polga, que era teoricamente o jogador da minha posição ali. E o Polga fazia também muito bem essa função. Né? O Anderson Polga fazia muito bem, jogar no Grêmio, jogava ali e tal. Só que ele queria testar o Polga, porque se eu machucasse, ele não tinha outro. Muitas vezes tem gente que tá testando a gente ali e a gente tá achando que é para trocar o nó. Não, vai esperar você. Aí eu volto contra a Costa Rica, faço gol de bicicleta, jogo contra a Bélgica, ele arruma o time ali, porque ele coloca o Cleverson no lugar do Juninho Paulista. Graças a Deus a gente não tomou o gol no primeiro tempo, porque a Bélgica massacrou a gente no primeiro tempo. Só que a gente tinha 2 caras que podiam resolver. Aí ele tira o Juninho Paulista e coloca o Cleverson, aí ele arrumou o time. Porque o time estava meio desequilibrado ali. Então, o Filipão, a nível de estratégia, ele é nota 200. Cara, lidar com gente, com ego de cara, jogar no peito, encarar a imprensa, encarar...
talvez, né? Ele não é um maravilhoso taticamente e tal, tecnicamente, né? Mas é o cara que cobrava e que sabia lidar com gente. E que é com, uma e qualidade... com holofote, gente queria holofote. Então, Exato, que é uma pra qualidade mim, assim foi o cara. Não é inestimável. porque ele levou a gente, não. Porque eu tive Parreira, que era um grande estrategista, muito bom também Pegou Parreira no São Paulo? no São Paulo. Peguei na seleção também. Aí eu peguei o Rijkaard no Barcelona, que jogava na minha posição. Ali você tava com uma dificuldade, porque o cara era um dos melhores do mundo na posição que você jogava. E eu quando eu fui vendido pro Lyon, eu joguei 4 temporadas de zagueiro. E o Barça me contrata de volante. Vai entender. Não, porque quem te olhou foi o cara que Foi entendia o cara da que posição. entende Da posição, exatamente. Hoje a qualidade que o Guardiola tem que é de inventar cara fora de posição, né? Que a gente nas empresas, você citou isso na tua trajetória. Você falou, pô, saí do banco para não ficar com carimbo. O Meli me deu uma chance de não ficar carimbado, como se o Edmilson falasse, eu vou jogar de lateral para não carimbar o zagueiro aqui, né? Sendo que a liderança, e essa história é interessante do Lyon, né? Porque é a visão do cara de falar, poxa, eu sei o que é a posição. Você falou do Ale, né? Que é um querido, mas você fala assim, pô, eu sei que esse cara é bom, eu sei que esse cara joga bem nessa posição, não importa se ele está hoje fazendo uma função fora, ele sabe fazer isso porque ele foi bem formado. E a gente tem que pensar isso nos dois lados, do esporte, do mundo corporativo, né? Não tem carimbo da pessoa, a pessoa não sai e esquece o que ela fez. O Edmilson não esqueceu como ser volante porque ele jogou de zagueiro no Lyon. Ele, pelo contrário, ele volta para jogar, para ser campeão da Champions como volante no Barça, com um cara que treinava, que sabia da posição, e sabia, esse cara vai jogar. E já tinha ganho o campeonato também, né? E essa, já tinha trajetória, né? Já tinha trajetória. Essa escolha, né? Quando você fala, poxa, eu tive um chefe, né, que é um grande amigo, que hoje é um vice-presidente global da Ford, que é o Daniel Justo, que é um cara brilhante. E o Daniel é esse cara linha dura. E o linha dura te faz entregar. Eu me lembro uma das primeiras reuniões que a gente fez lá no começo do ano, entramos, o Daniel, a gente tem que entregar o material antes pro cara ler e chegar na reunião para discutir, não ficar lendo a apresentação. Aí o Daniel chegou na reunião e falou, eu li o material tá uma... mandou lá. Aí, bom, eu já virei e falei, cara, eu já entendi o que ele não gostou, que era uma primeira parte, que era de uma outra equipe. Eu falei, pula pro slide e tal, e a gente foi, cara. A reunião inteira. Aí terminou a reunião, o Daniel virou e falou assim, olha, vocês têm resposta pra tudo, mas vocês não têm X milhões. Saiu. Aí a Renata Porto, que tá no time, no final do ano, ela falou, a gente gastou o dinheiro que o Daniel falou que a gente não tinha, e a gente chegou e deu o resultado. Então, você ter esse líder, né, que às vezes te joga na fogueira e que te testa, te empurra, cara, eu acho que isso é um presente na vida da gente. Né? Porque muitas vezes a gente tá lá cansado, né? Tá lá extenuado, o cara vem te dar essa coisa da conversa no vestiário, que você tira uma energia que você não sabe da onde, né, cara? E às vezes é esse cara que é o maestro que vai fazer essa energia vir, né? Quer dizer, te deixar no banco, mas conseguir te dar a visão de que você não foi excluído, né, cara? É uma genialidade fazer isso. E hoje você, com a tua experiência, Casa, como é que você sente a tua responsabilidade de formar, de influenciar nesse sentido? Porque eu imagino que a gente fala assim, um linha dura me formou, o cara me ajudou, isso linha dura não tem como não dar resultado, como o Edmilson falou, né? Mas agora a gente está vivendo essa transição até de geração, os próximos líderes jurídicos. Você se sente um pouco responsável de formar essa geração assim? Que tipo de legado que você quer deixar? Eu sinto a obrigação de devolver no mínimo aquilo que eu recebi, que foi essa generosidade de grandes líderes, né, de chefes incríveis que eu tive, Leonor, Selma, Marcelo, Lagreca, o Daniel, que está lá nos Estados Unidos, o Martim, que é o nosso chefe hoje, que é um cara que tem uma inteligência emocional sensacional, os outros líderes todos com quem eu compartilho, né, na diretoria da Ford, né, o Baltar, que é outro cara que está aí nos Estados Unidos, que é um cara maravilhoso, a Fernanda do RH, enfim, não vou falar todos os nomes, vou esquecer. Então eu tenho essa obrigação, eu sinto isso. Então o que eu faço? Eu tenho uma reunião mensal com os meus estagiários, aliás, ela estava duplicada na minha agenda hoje e amanhã, então vai ser amanhã. E é um negócio meio egoísta, Edmilson. Por quê? Porque eu vou para essa conversa e eu aprendo um monte com eles. Principalmente quando a gente olha o nosso cenário hoje, com a inteligência artificial chegando num nível assustador, né? Ou seja, se a gente tiver que discutir
atracar a embarcação, né? E se você fizer as perguntas certas para uma inteligência artificial que não vai inventar, não vai alucinar, você vai ter algum conhecimento ali. Então, o que vai diferenciar alguém que está estudando aquilo profundamente é que vai conseguir entender melhor aquela resposta. Mas não é que você não vai saber nada do que eles estão falando ali. A inteligência artificial consegue te dar alguma base. E o que eu acho que vai diferenciar, e o que eu falo muito para essa turma, é como a gente se relaciona, o relacionamento humano. A proximidade, o contato, né? E são coisas às vezes muito pequenas. Eu me lembro a primeira greve que teve lá em São Bernardo, que não era uma greve nossa, era uma greve de um dos fornecedores. Eles fecharam a planta, ligaram lá, e o jurídico era aquela coisa que ficava no castelo, né, cara? Aí eu me ligou, atendeu o telefone, a minha diretora estava de férias, eu era gerente na época. Eu olhei para mim e falei, cara, tava com caneta, abotoadura, ranquei aquilo, dobrei, ranquei a gravata, entrei no carro, que a planta ali de São Bernardo é enorme, né? Fui até a portaria lá embaixo. Aí sentamos com o sindicato, com o pessoal da RH, fomos lá, conversamos, expliquei o que estava acontecendo, falei que ia ter uma reunião no Ministério do Trabalho daquela empresa, levei cópia para os caras da empresa, tudo, terminou a conversa. Aí sentamos lá com o pessoal de RH, o pessoal, não, obrigado, você veio aqui e tal. Eu falei, cara, é pra isso que vocês pagam o meu salário, né, cara? Como assim ninguém do jurídico vinha, né? Eu achava aquilo um negócio de outro mundo, né? Não, o que eu ia mandar um memorando para resolver o problema? Não, cara, tem que ir lá. Cara, depois disso tinha uma procissão na minha sala, né, cara? Porque todo mundo queria conhecer quem era aquele doido que foi lá se enfiar no meio do mato. Mas é o que eu aprendi, né? Eu me lembro, um dos sargentos que a gente mais gostava no exército, o cara tava limpinho, a gente tava aprendendo a rastejar e tava todo mundo fazendo errado. O cara se jogou na lama e atravessou aquele pedaço lá. Cara, esse cara, se a gente fosse pra uma guerra, aquele bando de moleque, uma coisa era certa, cara, a gente ia defender a vida dele mais do que a nossa própria vida. Né? Por conta dessa coisa de empurrar do líder. Então, o que eu tento fazer com eles, eu brinco muito, eu falo, a nossa única diferença é que eu nasci em 72. Né? Então, eu vi mais coisa que vocês, vivi mais coisa que vocês. Então, aprendam com as minhas burradas, né? E se eu puder dar uma dica ou outra para vocês, pra gente somar junto e evoluir, vamos embora, né? Então, é muito legal ver a capacidade que essa molecada tem nova, né? De resolver as coisas de maneiras diferentes das que a gente resolvia e também entender que eles têm alguns valores diferentes dos nossos, né? Essa parte do choque de geração, às vezes a gente fala, né? Imagina, na minha época de estagiário, eu não podia olhar no olho do chefe, né, cara? Você ia lá, pegava o negócio, ia resolver e voltava. Hoje não, hoje eles querem entender o que eles estão fazendo, eles querem ter... Assim, eu quero jogar, né? Eu não quero só. Sim. Você me conta aqui, por que você tá me tirando, né? Provavelmente hoje essa molecada ia lá desafiar, coisa que pra gente parece uma falta de respeito. Mas é um pouco o jeito como essa turma lê o mundo hoje. Então eu procuro, às vezes, ficar pensando, lógico, é a mesma coisa quando vem aqui na garganta, né? Você quer matar a pessoa quando te fala um negócio. Mas aí passa o tempo, você respira, você olha e fala, puta, mas será que esse cara não tá mais certo do que eu de querer fazer esse equilíbrio na vida ou de não querer, sei lá, se matar de trabalhar e aí quando você estiver lá com 80 anos você vai ver que não viu seus filhos crescerem, que você e sua esposa perderam o encanto, não sabem mais nada um do outro. Então, esse equilíbrio, eles trazem muito isso, né? Mas é um desafio enorme. Eu acho que o que você traz é valioso nesse ambiente de formação de inteligência artificial, desse uso um pouquinho mais de tecnologia, que a gente vai precisando cada vez mais de guardiões de contexto. E a isso a experiência vai dando, né? Essas histórias para contar do cara que desceu para fazer essa reunião, que conviveu com pessoas como treinadores históricos, que viveu uma situação econômica do país diferente, vai dando um contexto que você só adquire com a mão na massa, só adquire vivenciando aquilo. Sim. Então, por mais que você queira saber o porquê saiu, porque você tem que sentir na pele que você saiu do time, aquela dor dói, sim, e para que você tenha um contexto de relacionar com as pessoas, e você só faz isso desenvolvendo a habilidade de relacionamento, de atenção, de presença plena. Sim. Então, acho que isso é bonito de você falar, porque o relacionamento é que traz justamente essa conexão de legado, de falar, pô, você é um cara relacional. Então, que o seu time se espelhe em você para falar assim, cara, como esse cara se relaciona tão bem com as pessoas? Porque isso é uma lição valiosa para deixar para eles, né? E isso é uma coisa que veio para mim pelo esporte. Eu era aquele moleque que sentava na frente, que tinha 2 amigos,
Eu sempre fui um cara isolado. O pessoal fala hoje, fala, mas peraí, você é o cara que conversa com todo mundo e tal. Eu falei, quem me trouxe essa confiança, né, foi lá com 17 anos começar a fazer arte marcial, fazer Kung Fu. Que são os grandes mestres da minha vida, o Francisco de Paula, o Marco Aurélio Serra, que são caras que nunca pararam para sentar e dizer que, olha, quando você estiver diante de um dilema na sua vida, você deve fazer isso. Não, naquela coisa do treino, naquela coisa de você superar, de você fazer isso, o cara te formou pelo exemplo. Né? Isso é uma coisa que eu acho muito bacana você ter equilíbrio, fazer remoto, trabalho, essa molecada hoje que não gosta muito de se conectar, mas perde muito disso, né? De você aprender ali do lado da outra pessoa, interagindo com outra pessoa. Exatamente. Edmilson, você na fundação, tem tudo a ver com isso que a gente está falando, né? Porque eu imagino que esse valor humano, social, a disciplina, a conexão, os garotos também precisam disso, né? Você estava contando há pouco de um trabalho que você fez, até para as pessoas, era mais do que sobre futebol, era para vivenciar uma vida diferente, uma oportunidade diferente, que era trazer gente dos rincões do Brasil para conhecer a capital, um modelo de vida, que é a experiência também. Como que você acha que esses valores, que você conheceu muito bem como atleta, são hoje utilizados na fundação para formar novos cidadãos, novos jogadores? E como que você acha que é a medida do sucesso? Como que você mede se a fundação está indo bem nesse trabalho ou não? Primeiro, propósito, né? Eu acho que o propósito nosso, eu falo meu, da minha esposa, é melhorar a nossa educação no nosso país. Então, quando você pega um menino que era para ser catador de laranja, como eu, que era... Inclusive a gente brincava na época lá, seu futuro tá no pé de laranja. Tá predestinado, né? Tá predestinado, vai catar laranja igual nós. Eu falei, eu não, eu vou persistir, vou conseguir. Isso aí. Né? E aí, onde nasce tudo isso? Nasce porque eu tive a minha infância toda, dos 8 anos mais ou menos, até os 14 anos, antes de ir para Jaú, eu brinquei muito na rua. Então eu sou o DNA do esporte mais conhecido, mais popular do mundo, e o país pentacampeão do mundo, onde a essência é o jogo de rua. Porque como a gente tem um país continental, cada região joga de um jeito. Você vai no Amapá, joga lá quando a maré baixa no barro. Né? Nosso litoral todo, onde tem praia, é beach soccer. Aí você vai para os interiores, os campinhos de terra, terrão, o jogo na rua. Né? Então, nós temos essa essência. Então, eu passei a minha infância toda num triângulo. Escola, campinho e casa. Escola, campinho e casa. Ah, como é que era? Eu criei a metodologia de futebol para impor no SCA de alto rendimento em cima da minha história. Eu fiz um prefácio contando como era o futebol na década de 70, 80, 90, até chegar na minha possibilidade de ir. Então eu ficava cerca de 9.000 horas com a bola no pé, brincando. O quê? Era jogo lúdico, cognitivo, jogo estratégico. Né? Então, eu lembro da Copa de 90, 86 foi a primeira Copa que eu lembro, né? Tinha 10 anos. 82 eu não lembro vagamente, só choro eu lembro. A de 90... Uma decepção enorme, né? Imagina. Né? De 90 eu lembro mais, né? E 94 que a gente foi campeão, mas lá de 86, 90, eu ia para o campinho e ia fazer os gols que os caras faziam. Vamos imitar o gol de bicicleta, aí ficava lá. E quando chovia, vamos dar carrinho, sabe? Aquelas coisas lúdicas, cognitivas que fica armazenado em você. Então, quando eu saio de Itaquaritinga em 91, eu já tinha lá dos 8 aos 14, mais de 9.000 horas de bola no pé. E jogos cognitivos, salva-banco, pega e salva, esconde, aquelas coisas todas, tudo jogos estratégicos. Que o cara no Brasil vive praticamente 11, 12 meses no ano, porque não tem frio aqui, pô. Ainda mais lá pra cima. E aí foi quando eu entendi que quando eu fui campeão do mundo, eu voltei. Pô, como um menino que era para ser catador de laranja, chega a final da Copa do Mundo, é campeão. Voltei para minha comunidade, recebi lá o caminhão do bombeiro, tudo, eu passo em frente ao campinho onde eu passei. Aí passou... Cara, passou um filme na minha vida. Aí minha esposa grávida, minha primeira filha, eu falei assim... primeira filha, porque eu tenho 3 mulheres, né? O homem tem 3 homens de uma vez. Você tem 3 mulheres. Né?
E aí, cara, em cima do Canal do Bobeiro, tava com 2 amigos meus de infância, e minha esposa falou, ó, vamos fazer um projeto social aqui? Por quê? Porque Taquaritinga tem 60 mil pessoas. 1/3 da população está no bairro mais carente, que é o pessoal que trabalha boia fria, que trabalha na roça. Cana, algodão, milho, laranja que tinha, já não tem mais. E aí, cara, bora lá. Fui estudar o que era montar um projeto social. O CIP, associação, instituto, fundação. Falar fundação. Se é para dar, então não é nosso. Né? Estabelecemos a fundação. Durante 8 anos nós mantivemos o projeto. E qual que era a missão da fundação inicial? A nossa missão era dar aos filhos dos boia frias a oportunidade de não ficar aprendendo coisa ruim na rua. Então, nós trabalhamos em contraturno escolar e o futebol era uma ferramenta de atrair os meninos. Não era para formar jogador, e nunca foi. A fundação nunca teve um atleta revelado lá. Se aparecesse, beleza, mas a gente nem montou alta performance lá. Então, nesses 20 anos de fundação, o que a gente quer fazer? Deixar o nosso legado através da nossa experiência de vida. Se eu conseguir sair daqui através do esporte e conhecer o mundo e ser próspero, eu tenho que voltar com a generosidade de atingir outras pessoas. Então, nosso foco lá, até a Nova falou sobre artes marciais, ela educa muito mais do que o futebol. Muito mais. Sim. Né? Nós temos lá garotos lá que saíram, tem uma Marcela, a menina entrou para jogar futsal, e aí ela viu no karatê que tinha uma professora legal lá, ensinava bem, foi lá campeã paulista, brasileira, sul-americana, foi mundial na Bélgica, campeã do mundo de karatê. Aí voltou, agora teve eleição, o prefeito levou ela para secretário de esporte. E tá lá super importante. Valeu a pena todo o investimento. Sim. Por quê? Porque quando você educa, e quando você sai do nada e você vive o mundo, e o mundo te ensina, porque você tá calejado, você tem experiência de coisa. Né? Então, eu falo com amor porque eu gosto dessa parte educacional que eu gosto. O alto rendimento, ele precisa ter educação. E o que a gente precisa é educar educadores. Ah, Edmilson, como é que... Cara, o educador ele tem que amar educar. E para educar, você tem que perder. Tem que perder. Perder não, tem que investir. Mas hoje em dia é mais perder do que ganhar. Né? E um grande líder, ele tem que perder para ganhar. E muitos líderes não querem perder para ganhar. No futebol é a mesma coisa. Eu tive um líder dentro do lado do Barcelona chamado Puyol. Para mim, o Puyol e o Cafu foram um dos caras mais excepcionais que eu vi. Mais ganhadores, mais respeitados. O que o Puyol estava fazendo na final da Libertadores? Nada. Mas ele é um líder nato. Alguma coisa ele estava fazendo de liderança lá. Não, tanto que ele teve uma atitude muito nobre, né? Quando o Felipe Melo queria dar para ele, não, taça, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho nada com isso. Ele baixou o braço. Vocês, Você um cara entendeu? histórico, hein? Histórico isso aí. Pô, o cara veio, né? Ninguém queria vir, mas o cara veio aqui na época da Chapecoense, quando aconteceu. Nada a ver. Eu chego no Barcelona, já estava na Europa, né? Falava um portunhol mais ou menos. E ele chegou, falou, ó, o que você tá fazendo amanhã? Eu falei, amanhã eu tô tranquilo, não tem ainda nada aqui, tal. Amanhã eu tô disponível para você das 8 até as 7 horas da noite. Te levar para você conhecer tudo aqui. Aonde comer, aonde não comer, aonde comprar, aonde não comprar. Esse colégio. Eu falei, não, amanhã eu tô disponível. Eu não vou fazer nada, é pra você. Mesmo se eu vou levar você para pago o café da manhã, o almoço, a janta e a gente vai embora. Então, os líderes têm que dar. Aí, cara, o cara te conquistou, velho. Claro. Com certeza. É uma referência para você para sempre. Fora de campo, o cara respeito. Respeito. Então, a fundação, ela vem assim, o que eu quero trazer para a sociedade? Primeiro, eu não preciso ter um nome para fazer filantropia para me aparecer. Tem o nome da fundação, já até pensei em tirar, mas tá lá. O que a gente quer é mostrar para essa molecada que vem de extremos, que não tem o acesso ao IA, que não tem acesso a um extraescolar de jiu-jitsu, de karatê, de taekwondo, que for, que não tem uma aula grátis de informática, que não tem uma aula grátis de balé, porque isso custa. Né? E, lamentavelmente, a gente não quer colocar culpa no governo ou em ciclano. Nós temos que fazer a nossa parte. Então, o ser humano como líder, primeiro, ele
primeiro ele tem que fazer, a imagem dele. Depois ele vai começar a replicar nas pessoas que estão perto dele. Quando a gente tem filho, o que a gente faz? Poxa, eu tenho 3 filhas, eu tenho que mostrar para minhas filhas que ela tem que encontrar maridos parecidos com o perfil do meu pai. Então eu tenho que tratar bem a minha esposa, eu tenho que ser fiel aqui, tenho que ser fiel ali. Por quê? Porque quando ela mostrar um namorado, ela vai ter que assim, ó, é parecido com o pai. Isso mesmo. Você entendeu? Isso aí a gente senta, conversa e vai, ó, pode namorar. Então, porque a gente tem que ser exemplo. Então, exemplo, ninguém é perfeito na vida, mas como líder, se você quer ser um líder, você tem que doar tempo, doar situações, doar tempo, não ouvir no WhatsApp, ter tempo de mesa. Se o cara tá passando mal e o cara não tá produzindo, é igual um jogador bom, quando faz 20 gols numa temporada e o outro ele faz 3. Alguma coisa tá acontecendo. É igual um funcionário. Sim. Então, essa questão social, eu me envolvi muito nesses últimos tempos, e me alongo um pouquinho, porque a gente vai conseguir trazer uma geração muito produtiva. Se essa rapaziada que tá aí, nessa idade aí de 17 até 25 anos, eles entendem que tudo que tem hoje no meio do mercado é muito bom. Muito produtivo. Só que tem que ter um equilíbrio de quê? De regras. E de etapas. E de tempo. Né? E essa rapaziada de hoje tá ansioso e querem que aconteça amanhã. Não quer o processo do tempo, né? Tem que maturar. E a gente vai maturando. E eu sou um exemplo disso aí, cara. Porque tudo na minha vida foi muito difícil. Mas foi para me forjar. Foi para me capacitar para hoje estar aqui falando com vocês de vivência daquilo que eu vivo. Hoje, depois de 14 anos, eu sou empresário e sou empreendedor. O que eu ganhei lá no mexo e eu vou começar a ganhar é uma segunda etapa da vida. Aí o cara gastou tudo que gastou. Não, o que eu tenho de qualidade de vida está aqui. O que eu ganhava há 20 anos não é o mesmo que hoje. Então, o custo de vida de 20 anos atrás é diferente de hoje. O primeiro contrato meu há 20 anos no Barcelona é um. Se eu tivesse ido lá no Barcelona hoje, era outro. Então, o dinheiro que eu tinha lá é diferente do dinheiro de hoje. E os meus custos é diferente de hoje. Sim. Né? Então, mas esse lado educacional está no meu DNA 200%. E é muito do teu DNA de estratégia, porque a relevância, você foi muito feliz, você já parou para pensar nisso, mas é uma estratégia extremamente inteligente você trabalhar no contraturno escolar. Porque é justamente a junção, né? Na escola você tem a necessidade da disciplina, da educação, do educador bem preparado, mas é aquele calendário meio imposto, né? O cara até fala, por que eu vou estudar física, química, biologia? É claro que prepara para tudo, mas há uma imposição da sala de aula. E o contraturno é onde o cara acha o contrário, onde ele é quem põe a agenda e fala assim, eu quero jogar bola, porque eu quero ser jogador e aqui a minha disciplina é chegar mais cedo aqui. E ele impõe, e o contraturno é poderoso, porque forma na arte marcial esse caráter, essa lição de vida. Não que a escola não forme, a escola também. Mas o contraturno é relevantíssimo. Eu acho, não tenho nenhum dado para falar disso, mas eu acho que o grande problema de perder a juventude, no caso da fundação, é quando você não tem ocupação no contraturno. Que aí a rua toma conta desse contraturno escolar. Né? E você falou um pouco de derrota também, você falou do líder perder. E é uma curiosidade minha, qual que foi a derrota mais doída que você teve na tua carreira? Em campos de futebol? Campo de futebol. Dentro de campo foram 2, né? A final da Copa do Brasil 2000, que a gente perdeu pro Cruzeiro, 2-1. Eu era o capitão mais jovem da história de São Paulo a levantar o único título que o São Paulo não tinha ganho, que era a Copa do Brasil. Depois ganhou agora, acho que depois de 20 anos. Quando ganhou do Flamengo. Do Flamengo. Cara, essa foi uma das piores minha. Cara, a maneira que aquele time perdeu, né? O jeito que a gente perdeu. Empatamos 0-0 aqui, tava ganhando de 1-0, aí o Cruzeiro virou 2-1. E ainda tivemos a bola do empate de 2-2 e acabamos perdendo. Não deu certo. E uma segunda derrota foi... Eu não joguei nenhum dos 2 jogos, né? Que foi um Mundial do Internacional, Barcelona-Inter, né? Foi duro pra gente porque a gente queria marcar aquela geração de ter ganho as 3 seguidas, né? O Campeonato Espanhol, a Liga dos Campeões e o Mundial de Clubes. Ele ligou do Adriano Gabriel. Do Adriano. Eu não joguei nem o primeiro jogo, que eu peguei uma virose pesada. Fiquei acho que 5 dias internado. E voltei para o jogo contra o Inter no banco de reserva, mas foi duro aquilo lá, porque o Barcelona já estava no plano de ganhar, né?
Então, Aquele Barcelona não entrava para perder. não entrou para perder e jeito o nenhum. Inter, com todo o merecimento, soube fazer uma estratégia que ganhou o jogo. E aí é legal você falar isso porque ainda tem um pouco essa lenda de que o europeu não liga para aquele campeonato mundial, né? E falava, A gente ligava, e fora que tinha um bicho bom lá, velho. Tinha um prêmio bom lá. Mas Um liga, premião era bom. Nenhum atleta de alta performance Nenhum. você entra para perder. Nenhum. Nenhum. Pode ser amistoso para o ímpar. E o modelo agora ficou muito bom. Eu gostei. Tudo bem que o ficou- calendário tá super. Né, você vê o Palmeiras e o Flamengo que chegaram na final aí, chegaram muito. Tão desgastados demais o jogador, cara. Mas o campeonato ficou divertido, o Mundial, né? Ficou Chamou muito bom. atenção, foi um sucesso de público, de Muito de bom. crítica. Os clubes, principalmente os clubes brasileiros, quem for participar dos próximos tem que criar aí um grande investimento em departamento comercial. Fiz até uma entrevista, porque se gasta muito dinheiro, Casanova, no futebol, em atletas, que é os que dão os resultados dentro de campo, mas não forma uma equipe comercial Explorar essa marca mundialmente. mundialmente, né? né? Então, tem subprodutos fora no Brasil. 93% só das pessoas que vivem futebol consumem o mercado do futebol no mundo. É um índice muito grande. Então, só 7% das pessoas no mundo realmente vivem 100% e consumem produtos do futebol mesmo. 93%. Mercado gigante para Gigante. Então, Você teve, caso, alguma derrota na carreira, assim, que você fala, pô, isso aqui Cara, me marcou? assim, eu tava pensando nisso agora, né? Eu acho que você tem situações em que você tinha uma expectativa enorme de ganhar aquele caso ou de concretizar aquele negócio e não dá certo, né? Eu acho que o momento na minha carreira mais difícil foi, eu fiz a transferência do Itaú para o HSBC, cheguei lá, tinha aquele cargo Head of Litigation for Latin America, era um negócio, durou 6 meses e eu fui demitido. O banco reestruturou, tinha aquela coisa toda, mas de fato, você ser excluído, você passar por essa experiência, dá um aprendizado gigantesco. Então, assim, não chega a ser uma derrota, né? Porque, enfim, frustração. Mas né? é uma frustração e você aprende muito mais com a frustração do que com a vitória. Né? Porque a vitória, tudo bem, tudo aquilo que você fez, você merece, você vai lá, a gente quer ganhar, né? O espírito de conquista, né? Mas até muitos falam da depressão pós-vitória. Que você tem muitos atletas, é lógico que quando acontece lá o penta para vocês, não acabou a carreira, né? Não acabou. Mas assim, aquela coisa, a abstinência no dia seguinte daquela adrenalina do desafio, né? E aquilo me tornou uma pessoa mais empática, né? Então, eu brinco hoje, a gente tem um grande amigo que é o Benê, que é um headhunter, né? Que tá aí sempre contratando e a gente tá sempre mandando candidato para ele. E eu sou headhunter das pessoas que me procuram, que falam que estão em transição, ou que perderam o emprego, imediatamente eu já falo, vem cá, vamos conversar, o que você está fazendo? E uma das coisas que eu não fiz e que eu recomendo para todo mundo foi, cara, faça esporte. Porque quando isso aconteceu na minha vida, eu sempre fui um cara precavido, então eu tinha dinheiro guardado, então tinha lá um tempo grande para procurar outro emprego, ou enfim, ir empreender, ou ir para um escritório, mas chegava segunda-feira, minha esposa ia pro consultório, né? Chegava a molecada, deixava os tri na escola, né? A gente, quando eles eram bem pequenininhos, a gente tinha uma babá um dia sim, um dia não. Então, tinha bebê, um anjo na nossa vida, ia para casa. E eu olhava lá, em 5 minutos eu fazia tudo que eu tinha que fazer, né? Eu tava lá na recolocação, então eu tinha a missão de fazer os contatos, etc., mapear as vagas, aí acabava. Então, dava aquela sensação de alguém que tá... Você tinha 4 roças para capinar, de repente você tá lá com a faca na mão e não tem mato. Não tem mais. Então, essa ausência do que fazer. Né? E, por outro lado, isso também dá uma visão que eu acho que você, por tudo que você fez, pelo que você está contando da tua história, você se preparou para parar de jogar. Né? A gente não tocou nesse tema aqui, mas eu acho que esse tema de formação também que a gente está falando também faz parte da nossa vida, quer dizer, qual vai ser o próximo momento. Né? Eu tive a sorte de chegar ali naquela época de recolocação, então eu lembro que o pessoal falava, quando foi sua última entrevista? Eu saí, minha rede de amigos já tinha feito umas 2 entrevistas antes de ir ali para aquela empresa. Teve um cara que levantou a mão e falou, foi há 34 anos. Uau. Ou seja, o cara era um alto executivo e ele tinha sido desligado, né?
Então, você não se preparar para o que vai ser o último momento da tua carreira, ou o que você vai fazer quando você deixar, porque tem uma coisa, né? Eu estou o diretor jurídico de uma multinacional. Né? O que eu sou não é aquilo. Né? O que eu entrego para aquilo, coração, alma, né? Uma paixão pela empresa, mas vai chegar um dia, né, que eu preciso fazer um movimento de ir para um outro lugar para alguém chegar no meu lugar. Né? E eu vi grandes líderes fazendo isso. Tem recentemente o Rogério Goldfarb, que é um vice-presidente sensacional, um cara que toda desculpa que eu tinha, eu corria lá na sala dele para trocar ideia, para aprender, né, cara? Então, O Rogério era Helgov, ele foi relações governamentais, ele foi imprensa, teve uma época que ele foi estratégia, né? Ele foi na época que teve a fusão Auto-Latina, Volkswagen e Ford. E o Rogério é um cara sensacional. E eu me lembro teve um evento em Interlagos, e eu tinha ido com as crianças, aí eu voltei e falei, pô, Rogério, eu achei que eu ia te ver lá, né? Aí ele falou, Casa, eu não fui convidado. E na verdade ele não foi convidado porque ninguém queria que ele fosse. Porque quando eu fui falar com as pessoas, todo mundo, pelo amor de Deus, não convidamos o Rogério. Mas por quê? Você mandava um convite para aquele e-mail da diretoria. Entendi. E ele já tinha saído, ele tinha consultor, então ele não estava ali naquele e-mail. Ninguém pensou, falou, puta, quem que não tá aqui? Não, você mandou para a diretoria o e-mail. E ele falou, mas tá tudo bem, por quê? Porque eu me preparei para esse momento, né? Então, seja empreender quando você passa para o outro lado da tua carreira, eu acho que o meu sonho é fazer isso que você está fazendo, né? Eu tenho uma grande amiga, a Karen Canaã, ela sempre trabalhou no terceiro setor e ela tem uma visão de falar, olha, as pessoas também precisam ganhar dinheiro, quem está trabalhando aqui, né? Porque você monta uma empresa, então não é só filantropia, você tem que fazer isso para que as pessoas ganhem dinheiro, né? A Gabi, a esposa de um grande amigo meu, ela também tem lá Polvo Lab, eles também vão lá pegar o mel no Piauí, eles preparam essas comunidades para vender produto e para ganhar dinheiro, para gerar isso. Gerar receita, né? Receita, essa energia que vai fazer essa transformação de vida, né? Então, para mim, foi um baita aprendizado ter sido demitido lá naquela época. Isso é muito legal, porque você traz isso que não é comum, a gente falar da nossa trajetória. A gente fala, pô, trabalhei em grandes empresas, isso. Mas você, na tua fala inicial, você já fala, no HSBC e eu fui demitido. Porque aquilo marcou, pode ter marcado negativo na época, mas depois você chegou onde você chegou. O Edmilson tinha a chance de ser campeão inédito da Copa do Brasil de São Paulo, sendo o capitão mais jovem da história do clube. Não sei se da história do clube, mas provavelmente sim. Porque você era muito jovem. E aquela derrota aconteceu e depois ele foi campeão da Champions, campeão do mundo. Então é muito legal da tua fala, porque muita gente que está assistindo a gente pode ser que está passando por esse momento em que a demissão traz um momento de derrota, de não conseguir superar. E ver vocês dois como exemplo de gente que perdeu o doído, mas conseguiu dar a volta por cima, eu acho que traz um recado importantíssimo. E eu queria finalizar perguntando a pergunta tradicional do programa, o que é liderança para vocês? Vocês têm uma definição de liderança de vocês, que vocês levam para a vida? Eu acho que eu já antecipei, né? Eu acho que liderar é amar, liderar é renunciar, liderar é doar, e liderar, acima de tudo, é ser humilde. Eu acho que boa parte do meu pai sempre me falava, né, que para mim foi um dos grandes líderes da minha vida. O cara 4 horas da manhã, sol, chuva, azebete lá, joga água nele. Cara, trabalhe, sonha, mas trabalhe. Sonha, mas trabalhe. Nunca passe por cima de ninguém. Se você não conquistou hoje, trabalhe para que amanhã você consiga. Então, ser líder é ser humilde, dar tempo para o seu liderado, saber que ele também ele comete erros, né? Ter tempo de ver o que o cara está passando, a vida pessoal. Muitas vezes o cara não vai conseguir abrir, mas às vezes está cobrando uma coisa, o cara está passando depressão, ansiedade, estresse, família ruim, esposa, né? Eu acho que... mas acima de tudo, ser humilde e amar. Eu acho que essas duas coisas, amar as pessoas, porque muitas vezes a gente, quando tem uma posição, a gente acha que a gente é intocável, né? A gente não tem mentores mais, é nós e Deus. E olha lá, né? Não ouve mais ninguém, né? O líder tem que ouvir, tem que fazer sempre uma autoanálise, né? Mas e amar, hoje uma das coisas que eu
eu tô... A vida vai passando, né? As pauladas da vida vai te ajudando a melhorar, né? Para você ter casca de vida, tempo de autoridade de mesa, para poder realmente dar mais tempo para as pessoas, né? E as pessoas, elas poderem realmente falar, poxa, cara, e você mesmo falar assim, poxa, 20 anos da fundação, só um caso que a gente conseguiu já valeu tudo isso, né? Então eu quero ser reconhecido mais por isso do que propriamente de ganhar milhões. Mas, cara, isso aí é algo que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder alguém, perder a alma, né? Eu sou muito assim. Não adianta você querer ganhar o mundo e se perder. E o futebol foi muito isso, tá? Eu tenho a minha família, eu sou casado há 25 anos, né? Cara, eu consegui passar pelo Vale da Sombra, porque, cara, 25 anos casado com a mesma mulher, no meio onde há tantas coisas para você se perder e pegar caminho errado, eu agradeço muito a Deus por isso, cara, porque eu consegui realmente ganhar o mundo, mas eu não perdi a principal coisa, que é a família, que por um líder é fundamental. Muito legal, parabéns pela trajetória. Depois de tudo isso que ele falou, né, Edmilson, deixou... Eu concordo com tudo isso que você falou, né, e para mim, acho que a liderança é servir. Né? A gente tá lá para que as pessoas cresçam, né? Para que cada um tenha o seu máximo potencial. Né? E eu acho que a liderança é uma responsabilidade por assumir os resultados que não deram certo. Então a minha brincadeira ela é muito séria. Né? Quem recebe as bordoadas sou eu. Né? Se alguém errou, não errou porque estava de sacanagem. Porque se tiver de sacanagem, vai perder o direito de permanecer no nosso time. Mas se a pessoa errou, beleza, a gente vai lá. E assim, a experiência me mostrou que quanto mais rápido você admite que errou, mais aquela coisa se desfaz, aquele medo se desfaz e você começa a trabalhar para resolver. Mas é tudo isso que você falou, amar, servir, cuidar das pessoas, né? Eu acho que isso é fundamental e graças a Deus foi o exemplo que eu tive. Então foram poucos os líderes que eu falo assim, putz, com esse cara eu aprendi o que não fazer. Mas foram poucos, graças a Deus. Mas é bom ter, né? Também. Ajuda também na formação da gente, saber os exemplos do que não seguir. Mas eu queria agradecer de coração a participação de vocês, foi muito legal ter vocês aqui. Obrigado pela generosidade de aceitar o meu convite. Vocês querem deixar algum agradecimento a alguém, alguma instituição, algum agradecimento final? Não, prazer em conhecer vocês, sucesso no conteúdo, acho que é importante, né? A gente tem bastante podcasts aí pela rede social, mas é importante a gente conectar com pessoas que vê principalmente o lado educacional e formar grandes líderes. E quando você passa pela estratégia do que é todo o movimento de se tornar um líder, é importante vir e conhecer o caso, a história dele, também a sua. Então, agradecer a oportunidade de estar aqui, poder falar principalmente aquilo que a gente viveu, né? E a gente levar para o nosso setor, que hoje eu sou empreendedor, tenho minhas coisas, a experiência do que fazer a nível de equipe. Eu acho que isso é o que eu trago mais forte, né? E tem muito empreendedor no meio do futebol, que às vezes jogadores que jogaram e não ficaram no setor do futebol. Que não tem nada de envolvimento a nível de futebol. Tá em outra... Tem um cara que tem uma Coab quase, né? E não jogou na Europa, não. Entendeu? E fui para Aracaju esses dias, encontrei ele. Falei, o que você tá fazendo? Na rede. Fazendo o quê? Com o aluguel das minhas casinhas populares. Tem mais de 150 casas populares. Sim, vai muito além do jogo. É muito além do jogo. É isso aí. Obrigado, parabéns, sucesso aí. Obrigado. Olho no líder. Bom, agradecer muito, né, essa oportunidade, esse dia maravilhoso. E agradecer meu time lá na Ford, né? Agradecer os meus pares, agradecer a liderança do Martinho e do Raul, que são sensacionais, e em especial essa turma que é muito melhor do que eu. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigado. E eu queria agradecer a Empathy Produções, que é a parceira do Olho no Líder já há 4 temporadas, seu time Nota 1000, que sempre estão nos apoiando. Eu queria agradecer também a Ford por liberar sua estrela aqui, o Casa, e esse time de formação de gente legal que é a Ford Motor Company. Só tem gente boa lá, eu não conheci uma pessoa ruim da Ford até hoje.
E acho que esse legado fica com o Caso, por isso que ele veio aqui. Eu queria agradecer de coração o Edmilson e a Fundação Edmilson pelo trabalho que faz. Agradecer a todos pela paciência da audiência, pela atenção. Não esquece de seguir a gente lá no Instagram, @olho-no-líder, no YouTube para acompanhar os episódios. Essa já é a 4ª temporada, então tem muita coisa legal que já aconteceu e já passou falando de liderança aqui no Olho do Líder. E eu espero vocês no próximo episódio. Obrigado e até a próxima.